Oi, nessa aula você vai aprender os principais conceitos de bancos de dados relacionais. São conceitos muito simples, porém muito importantes. São conceitos que você vai usar em toda a sua carreira como programador. Eu costumo dizer que tão importante quanto lógica de programação é saber esses conceitos de bancos de dados. Pois hoje em dia, para você desenvolver um sistema, um sistema de informação, seja um controle de estoque, um sistema de controle financeiro, você precisa desses dois conhecimentos que não mudam durante os anos. Então, o conhecimento de lógica de programação, que é o mesmo conhecimento que você vai usar, seja para qual tecnologia você estiver usando, qual linguagem, e esse conceito relacionado a banco de dados, que são conceitos também que você vai usar independente de qual sistema de gerenciamento de bancos de dados você estiver usando. Então é o tipo de conhecimento que você usa para a vida toda, tá ok? Então vamos lá. Eu criei esse gráfico aqui para você entender como funciona a hierarquia. Nesse início talvez não fique tão claro para você, mas à medida que eu for seguindo na nossa aula, vai ficar mais claro para você, tá ok? Então, o primeiro conceito que a gente tem aí é o SGBD, que é o Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados. Que no caso pode ser um sistema pago, né? Pode ser o da Oracle, por exemplo, pode ser o SQL Server da Microsoft. A gente também tem sistemas de gerenciamento de banco de dados gratuitos, que são open source. Inclusive a gente pode até ter acesso, né, ao código-fonte, mudar esse tipo de coisa. E o primeiro que a gente tem, que se chamava MySQL, agora ele se chama MariaDB. A Oracle comprou o MySQL, então acabou que teve um racha na comunidade. Como ele era open source, grande parte da comunidade não aceitou que ele fizesse parte, né, da empresa como a Oracle, por exemplo, tem vários bancos pagos. Então, depois que se dividiu, o MySQL virou o MariaDB, que é o banco de dados open source. Tá ok? Ainda existe o MySQL, ele inclusive é gratuito e tal, mas ele pertence agora à empresa Oracle, tá ok? Um outro banco de dados que eu gosto muito é o PostgreSQL. Ele é open source, é um dos bancos open source mais eficientes que eu conheço, já usei em projetos bem grandes, e inclusive é esse sistema que a gente vai usar aqui no nosso curso, tá ok? Tem vários outros bancos, mas esses aqui são os principais, beleza? Então, num primeiro momento, a gente tem um sistema gerenciador de banco de dados, que ele é instalado em um servidor. Esse servidor pode estar na sua máquina ou pode estar remotamente em qualquer parte da internet, tá ok? No nosso curso, a gente vai usar um sistema remoto. A gente não vai instalar o sistema na nossa máquina. Hoje em dia faz muito mais sentido você ter um banco de dados remoto, porque ele estando só na sua máquina, você vai ter um acesso restrito ao máximo às pessoas que estiverem na mesma rede que você, tá ok? Então por isso a gente vai focar em já começar com o servidor remoto. Continuando aqui, a gente descendo o nível um pouco, né? Então dentro do SGBD a gente tem vários bancos de dados. Esses bancos de dados eu posso organizar da melhor forma que eu quiser. Geralmente ele é organizado por sistema. Então eu tenho um sistema de estoque, por exemplo, na minha empresa. Então eu posso ter um sistema só de controle de estoque, só de um banco de dados só para esse sistema. Eu posso ter um outro banco de dados para controle de acesso de usuários, por exemplo, de um outro sistema. E eu posso ter um terceiro banco de dados do sistema de folha de pagamento da minha empresa. Então, geralmente, esses bancos de dados, a gente usa um banco de dados para cada sistema, tá ok? Então, quando a gente estiver vendo na prática, esse conceito de banco de dados vai ficar mais claro para você também. Dentro do banco de dados, a gente tem as tabelas. Então, os nossos dados estão organizados, estão distribuídos através de tabelas que estão dentro do nosso banco de dados, tá ok? Agora, descendo um pouco o nível, eu tenho um outro slide aqui que eu posso mostrar como os dados são organizados dentro da tabela. Então, nós temos as colunas, que são os campos, daqui a pouco você vai entender como isso funciona, e temos as linhas, que são os registros. Então, o nosso dado realmente fica dentro da linha. Nesse caso aqui, um conjunto de
de linhas, um conjunto de dados e colunas no caso, ele seria o registro. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo real para ficar mais claro para você. Cada registro ele é identificado por uma chave primária. Então, por exemplo, eu tenho lá um banco de dados que se chama agenda, por exemplo, tem uma tabela que é contatos. Cada linha dessa tabela é um registro que é identificado por uma chave primária, um identificador único, e geralmente ele é sequencial. Então eu tenho o identificador 1, o identificador 2, 3 e assim por diante, tá ok? As tabelas, elas se relacionam através de chaves estrangeiras. Em breve a gente vai ver também como isso funciona na prática. Mas esses são os principais conceitos que você precisa saber nesse momento agora, nessa primeira aula. À medida que a gente for caminhando no curso, vai ficar cada vez mais claro, tá ok? Para exemplificar um pouco aqui, eu coloquei aqui, já dando nome aos bois no caso aqui. Então vamos lá, a gente tem um primeiro momento, a gente tem um SGBD, que é essa mesma estrutura, só que aqui eu escolhi que meu SGBD vai ser o PostgreSQL, tá ok? Dentro desse SGBD, eu tenho vários bancos de dados. No meu caso aqui, eu tenho um banco de dados que eu chamei de sysagenda, que é o nome do meu sistema. Eu poderia dar qualquer nome para esse banco de dados. Isso aí quem define é o programador, tá ok? Então, dentro desse banco de dados, eu tenho uma tabela, que ela, no caso aqui, se chama contatos. Novamente, esses nomes, né, de tabelas, campos, banco de dados, é a gente que escolhe, a gente como programador que escolhe. Da mesma forma que a gente escolhe o nome de uma variável, a gente escolhe o nome de uma tabela, tá ok? O padrão que é normalmente usado é você usar o nome, o identificador, né, dos dados que estão aqui dentro no plural. Então aqui eu tenho a tabela contatos, significa que ela vai ter dentro dessa tabela vários contatos. Então descendo um pouco o nível, dentro da tabela contatos, você pode ver que eu tenho a coluna nome e tenho a coluna sobrenome. E dentro dessa tabela eu tenho os vários registros. Então, o primeiro registro aqui no caso é a Maria Silva, tá ok? O segundo registro é o José Monteiro e o terceiro registro é a Cláudia Raia. Esse é um exemplo para você entender a hierarquia, como funciona na prática. Então, eu tenho aqui o sistema gerenciador de banco de dados, que é um PostgreSQL, que ele pode estar remotamente em qualquer parte da internet, tá ok? Dentro desse sistema eu tenho um banco de dados, que aqui eu chamei de sysagenda. Dentro desse banco de dados eu tenho a tabela contatos, que tem a coluna nome e a coluna sobrenome. E dentro dessa tabela eu tenho vários registros, tá ok? Para finalizar aqui essa aula, onde que fica isso tudo que eu mostrei aqui? Fica dentro de um servidor. Então é uma máquina mesmo, que ela se diferencia como de um computador normal, né? Um desktop. É uma máquina que geralmente ela está em algum data center da vida aí, um data center do Google, da Amazon ou que seja, que ele tem um software instalado nele. Nesse caso ele é um servidor de banco de dados, ele tem um software que é o gerenciador de banco de dados. E esse software está rodando, então esse servidor ele fica ligado 24 horas a semana, todos os dias da semana. Para quê? Para você conseguir acessar os dados dele a qualquer momento. Então você pode ter, vamos supor que você tem um sistema que é usado no mundo inteiro, você não poderia deixar esse servidor ligado só em horário comercial, não faz sentido, né? Poderia ter pessoas de outras partes do mundo que acessam de madrugada, por exemplo. Então, quando a gente chama de servidor, tem essa ideia de uma máquina que fica ligada sempre, oferecendo um tipo de serviço. Nesse caso aqui, o tipo de serviço é o sistema de banco de dados, tá ok? Esse servidor ele pode ser acessado primeiramente pelo nosso software que a gente for criar. Então vamos supor que a gente tenha um site que use o PHP, por exemplo, esse meu código do PHP ele pode acessar esse servidor. Então eu vou usar a biblioteca do PHP lá, uma biblioteca específica para acessar esse servidor e também acessar os dados que estão nesse servidor, tá ok? Eu também posso usar um cliente, que no caso aqui é uma interface para a gente manipular os dados. A gente vai usar aqui no caso, no nosso curso, a gente vai usar o PG Admin, que é um sisteminha que a gente baixa e a gente consegue conectar no banco de dados, seja ele local ou remoto. Tá ok?
Então, nesse momento que você precisa saber isso, essa pequena introdução, né, esses principais conceitos, independente de qual SGBD você for usar, esses conceitos sempre se repetirão. Então, isso aí é, igual eu falei no início, né? É conhecimento que você vai levar para a sua carreira inteira de programador. Tá ok? Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre modelagem, a gente vai ver como a gente trabalha essa organização de dados, né, em um sisteminha real. Então vai ficar bem mais claro para você esses conceitos e você vai ver na prática como eles funcionam. Até a próxima aula, abraço.